E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu abençoe todos vocês e boa live. Vamos lá, vamos começar. Vamos aqui, nossa primeira questão. Questão 91. Paciente com 25 anos de idade, sem queixas, retorna para a consulta de rotina na Unidade Básica de Saúde, trazendo o resultado do exame citopatológico do colo do útero, que apresentou amostra satisfatória, com atipia das células escamosas de significado indeterminado, ASCOS. O exame especular vaginal, feito na consulta em que o material colhido era normal. O citopatológico anterior da paciente havia sido colhido 2 anos antes e não apresentava sinais de malignidade. Qual a conduta a ser adotada? Interessante que ela tem 25 anos e é a partir dos 25 anos que deve ser começada a colher o material. E ela disse que fez há 2 anos antes e deu normal. Então, com 23 anos ela fez, que não faz nenhum sentido. Ela deveria começar aos 25 anos. Tudo bem, deu ascos. Ascos. Isso aqui é baixo risco, né? Não tem problema nenhum. Então, vai ser o de rotina, né? A gente vai pedir para repetir com 6 meses o citopatológico, já que deu ascos aqui para por via das dúvidas, né? Então, resposta letra B, vamos repetir com 6 meses. Não vai ser o normal, né? Não vai ser a rotina, mas vamos repetir com 6 meses para poder verificar aí se apresenta alguma alteração. Resposta letra B. Mas eu já fiz tantas vezes essa questão que chega a dar agonia. 92. Paciente com 60 anos de idade, do sexo masculino, residente da zona da Mata de Pernambuco, procura serviço médico de urgência porque iniciou há 48 horas dor abdominal em cólica, agora difusa, vômitos de cor acastanhada escura e odor fétido. Relata ter intestino preso há muitos anos, mas nunca se preocupou, pois sempre foi assim. Então ele tem, isso aqui é o quê? Fezes, meu amigo, é fezes. Cor acastanhada e odor fétido. O cara tá. Meu Deus do céu. Então, essa obstrução que ele tá tendo é baixa, já pelas características, já faz muito tempo, tá fazendo tanto tempo que ele tá já vomitando conteúdo fecal. Não é isso? Ó, vômitos de cor acastanhada e odor fétido, isso é fezes, meu amigo, fezes. Vomitando fezes, meu amigo. Não faz uso de qualquer medicação e nunca foi submetido a procedimento cirúrgico. Não é tabagista nem etilista, ao exame está desidratado, hipocorado, uma cruz em 4, frequência cardíaca de 110 e pressão arterial 90/40. Ele está hipotenso e taquicárdico, está em choque, sem alteração do aparelho respiratório. Apresenta abdômen muito distendido, com ruídos hidráulicos presentes, com timbre metálico aí, timpânico e dolorosa percussão difusa e a palpação superficial. Está timpânico. Dolorosa percussão difusa, palpação superficial em todo o abdômen, além de correção da desidratação aguda sequencial para esse paciente. Esse paciente é grave, né? Já está vomitando fezes, meu amigo. Tem uma obstrução baixa ali do intestino grosso, que as fezes estão voltando, então já faz muito tempo. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que internar esse paciente e fazer com que ele receba tratamento cirúrgico, porque já é. E aí, qual é a suspeita que a gente tem? Um paciente de 68 anos, se ele dissesse assim, que veio vindo, as fezes foram encurtando, né, ficando mais finas e de repente parou de eliminar. Então, isso daí eu ia pensar em câncer. Mas aí, o que pode acontecer também? Pode acontecer um volvo, por exemplo, né? Não deve ser por bridas, porque bridas é mais intestino delgado, né? Não é intestino grosso. E não vai ter vômitos fecaloides. Então deve ser um volvo. E aí ele tem que ir para tratamento cirúrgico. Resposta, letra C, catéter nasogástrico, caminhá-la para tratamento cirúrgico de urgência. 92, letra C. Fácil, Demer. Eita, meu Deus. 93.
Mulher com 35 anos de idade, obesa, teve 2 gestações, 1 parto e 0 abortos. Atualmente, gestante de 14 semanas vem à consulta de pré-natal trazendo seus exames, nos quais a glicemia de jejum tem valor de 90. Tem histórico obstétrico com filho anterior, pesando 4,2 kg, nascido com 37 semanas e 5 dias. Nesse caso, além da orientação dietética para a prevenção do ganho de peso anormal, a conduta apropriada é ela está com ganho de peso, teve gestação, parto, 0 abortos, atualmente vem a consulta trazendo seus exames, nos quais glicemia de jejum de 90, com filho anterior de 4,2 kg, nasceu 37 semanas, 5 dias. Então, vamos lá. Quais são as indicações atuais da diabetes gestacional? Aqui eu trouxe para vocês. Eu vou aumentar aqui para vocês verem bem as indicações. Ó, tá aí. Ó. Então, menos de 20 semanas se faz glicemia em jejum imediatamente. Paciente que chega com menos de 20 semanas. Se a glicemia ela é maior ou igual a 126, o diagnóstico é diabetes mellitus, já de cara, pré-gestacional. Se ela é maior de 92 até 125, é diabetes mellitus gestacional. E se ela é menor de 92, tá normal. Essa mulher, ela tem o quê? Menor de 92, é 90, então tá normal. Qual seria a conduta nesse momento? Eu vou fazer o teste de tolerância oral à glicose entre 24 e 28 semanas. Faço o teste de tolerância oral à glicose, ó, de 20 a 28 semanas. Entre 24 e 28, quando dá normal, eu faço teste de tolerância oral à glicose. Ou seja, como é que é isso? Se a mulher chega antes de 20 semanas, eu peço glicemia em jejum. Se ela chega depois de 20 semanas, eu faço o teste de tolerância oral à glicose, depois de 20 semanas, certo? Se eu fiz a glicemia em jejum e deu normal, então eu faço entre 24 e 28 semanas o teste de tolerância oral à glicose. Se eu não fiz glicemia em jejum, já cheguei direto. Depois das 20 semanas se faz o teste de tolerância oral à glicose imediatamente, certo? Entre 24 e 28 semanas, né? A partir da 20ª semana, eu só vou fazer entre 24 e 28 o teste de tolerância oral à glicose. E se vem mais de 28, aí eu já faço na mesma hora, né? Porque é até 28. Então, se vem mais do que 28, já faço na hora. Entendeu? Essa é a recomendação. A mulher aqui, ela tem 90 de glicemia. Então, a recomendação é fazer o teste de tolerância oral à glicose entre 24 e 28 semanas, porque ela fez a glicemia em jejum. Eu não sei como era o protocolo antigo. Essa prova é de 2011. Existia outro protocolo, não era esse que a gente faz. Vamos ver se dá para responder com esse protocolo atual. Diz assim, internação para realizar perfil glicêmico e realização de ecografia, está errado, né? Realização de teste de sobrecarga de glicose, se normal, reavaliação da idade gestacional posterior. Tá certo, só tá faltando a data. Entre 24 e 28 semanas. Seria isso aí. Realização do teste de sobrecarga da glicose, se alterada a introdução de insulina, aí não, tá errado. Letra D, realização do teste oral de sobrecarga da glicose, se normal, afasta a possibilidade de desenvolvimento de diabetes gestacional durante a gravidez atual. Não. Internação para realizar perfil glicêmico, não vou internar paciente, tá errado, né? Então, 93 não tem resposta atual. A melhor resposta, mais parecida com o atual, é a letra B. Mas, logicamente, revisando aqui com você, ó. Antes das 20 semanas, ela não tem 14, está com 14 semanas. Então, o que eu tinha que fazer? Faz a glicemia em jejum. Não deu menor do que 92, aí entre 24 e 28 semanas, teste de tolerância oral à glicose. É isso que tem que ser feito. A resposta que mais parece com isso é a letra B. Realização de teste de sobrecarga da glicose, se normal, reavaliação em idade gestacional posterior. Aí, mas tem que dizer entre 24 e 28 semanas. Certo, meu amigo? Certo. Então é isso. Questão antiga, não dá para responder atualmente essa questão. 94. Primigesta com 30 anos de idade e idade gestacional de 18 semanas, retorna para a sua segunda consulta de pré-natal. A gestação transcorre bem e a paciente não tem nenhuma queixa. Traz, dentre os exames solicitados na primeira consulta, a pesquisa para HIV com resultado indeterminado. A paciente nunca havia feito a sorologia anteriormente. Conta que o parceiro é saudável e não tem histórico de DST. Que conduta deve ser tomada nesse caso? Vamos lá. Por que um resultado de HIV pode vir indeterminado? Pode ser, o mais comum, é que ela esteja naquela janela sorológica da síndrome retroviral, né? Então, ele iniciou, é bem agudo o quadro de infecção. Então, pode ser que a sorologia não seja positiva, seja indeterminada. Nesses casos, aí o que diz aí o Ministério da Saúde aqui como recomendação? Diz,
Durante o pré-natal, poderão ocorrer situações de sorologias indeterminadas no diagnóstico da infecção pelo HIV. Nesses casos, torna-se muito importante a avaliação da história e do risco de exposição à triagem sorológica do parceiro. Então, nesses casos, é muito importante avaliar o parceiro. Essa é uma situação na qual a realização de exames como a carga viral deve ser considerada para auxiliar na definição da necessidade do uso de terapia antirretroviral para a redução da transmissão vertical. O que ele está dizendo? Para verificar se tem necessidade de terapia retroviral, eu devo realizar a carga viral, para ver aí, né? Como eu não sei, eu faço a carga viral para ver se ela está alterada, para ver se tem o vírus ou não. Então, a carga viral seria boa nesse momento. Aí onde é que está? Nessa situação, a gestante deverá ser encaminhada para serviço de referência que pode utilizar estratégias adequadas para a confirmação do seu estado sorológico. Aí o que vai fazer? Aí sim, aí você vai encaminhar com a carga viral positiva, ela vai continuar a fazer testagens, né? Para poder ver aí, então, CD4, vai fazer um monte de coisa aí depois disso. Vamos ver as alternativas agora. Então, a mulher aí, ela tem, ó, tá gestante, né? O teste foi indeterminado, ela tem parceiro fixo e conta que o parceiro é saudável, que não tem histórico de DST. Aí pergunta para você o que você vai fazer. Solicitar inicialmente a sorologia do parceiro e, caso negativa, encerrar a pesquisa. De jeito nenhum, tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com o cu com as calças, como diz o ditado. Solicitar a repetição do teste, uso de preservativo em todas as relações sexuais e prescrever antirretroviral de maneira a evitar o risco de transmissão fetal. Então, vamos lá. Repetir a sorologia poderia vir indeterminada novamente, porque ela está nessa janela sorológica, né? Então, o certo era fazer a carga viral. Então, é errado, né? Solicitar imediatamente nova sorologia também está errado. Solicitar nova sorologia com 30 dias. Eu vou esperar 30 dias e o risco permanece. Não vai fazer isso. Encaminhar a paciente para avaliação do infectologista. Então, o que eu tenho que fazer é solicitar a carga viral. Essa questão foi anulada porque ela não tem resposta, né? Não tem nenhuma dessas respostas estão corretas. Então, a resposta foi anulada, essa questão, anulada. O certo seria, como recomenda o Ministério da Saúde, solicitar a carga viral. Não é isso, meu amiguinho? Tá aí, ó. Recomendação aí do Ministério da Saúde. 95. Visando aferir em nosso meio os fatores que influenciam o crescimento de pré-escolares, com destaque para a suplementação nutricional, foi desenvolvido um estudo em uma população de bairro periférico de uma cidade do interior paulista. Durante um ano, em 4 observações trimestrais, acompanhou-se a evolução de indicadores de peso e altura de 444 crianças identificadas em censo específico. Entre essas, 164 eram assistidas por creche local, enquanto as outras 280 não recebiam esse tipo de tratamento. A admissão a essa creche dava-se por meio de comprovação de que a mãe não trabalhava fora do lar. O plano analítico adotou a análise multivariada por regressão linear múltipla. Meu Deus do céu. Quanto ao delineamento, podemos afirmar que esse estudo Vamos lá, vamos pensar nesse estudo. O que é um estudo randomizado? Por exemplo, um estudo randomizado é aquele que eu uso para ver, por exemplo, a eficácia de uma medicação. Então, eu pego uma pessoa, vamos dizer, pego 1.000 pessoas. E aí, essas 1.000 pessoas, elas vão ser colocadas em grupos, né? Que vai receber o placebo, vai receber uma medicação. E aí, ele é de forma aleatória. Esse estudo não fez isso. Então, não é randomizado. Letra A está errado. Caso controle. Caso controle é um estudo retrospectivo. Eu olho o que passou. Ele não é prospectivo. Esse estudo que a gente está vendo ali, ele é prospectivo. Ele fez observações durante um tempo. Então, caso controle não pode ser, porque o caso controle é retrospectivo. Estudo descritivo é aquele estudo que ele analisa, né? O que analisa o estudo descritivo? Ele analisa casos isolados ou alguns estudos de caso. Então, estudos de caso ou séries de caso. Então, não é um estudo descritivo. O que é o estudo transversal? O estudo transversal é aquele que é uma imagem, né? Uma imagem, um corte. É um instante. Não é um estudo que vai fazendo observações contínuas. Não, ele tem uma observação única. Então, não é transversal. Só sobrou quase experimental. O que é o quase experimental? Ele é parecido com o estudo randomizado, mas ele não tem a distribuição dos grupos de forma aleatória. Então, aí, por exemplo,
foi dividido em 2 grupos, só que não foi de forma aleatória. A admissão na creche dava-se por meio de comprovação de que a mãe trabalhava fora do lar. Então, uns foram na creche, outros não na creche. Então, não foi randomizado, foi quase experimental. Resposta letra B. Difícil. Essa questão foi muito difícil. Essa é uma das questões difíceis de Revalida. Vamos lá, próxima. 96. A Secretaria de Saúde de um município está em processo de compra emergencial de kits para detecção sorológica de dengue. Conforme deliberação do Centro de Vigilância em Saúde do Estado, o município precisa de um exame que tenha elevada probabilidade de identificar os pacientes verdadeiros positivos entre os indivíduos realmente portadores da dengue. Na tomada de decisão para a compra desses kits, essa probabilidade deverá ser procurada sobre que termo? Qual é o estudo, qual é o tipo de característica que mostra que os que são positivos são realmente positivos? É o que tem alta o quê? Valor preditivo positivo, razão de verossimilhança, confiabilidade, sensibilidade e especificidade. O estudo que é muito específico é aquele que os que são positivos, realmente, eles são positivos. Então, o estudo para que mostre os verdadeiros positivos é o estudo com alta especificidade. Né? Ele tem alta especificidade. Resposta letra E. Fácil, demé. Peraí. Peraí, o que é que ele está dizendo aqui? Elevada a probabilidade de identificar os pacientes verdadeiros positivos entre indivíduos realmente portadores de dengue. Na tomada de decisão para a compra desses kits, essa probabilidade deverá ser procurada sob que termo? Razão de verossimilhança, valor preditivo positivo, confiabilidade, sensibilidade e especificidade. Vamos lá. Sensibilidade é aquele que detecta, né? É aquele que detecta todos. Ele detecta todos, né? Então ele é sensível, por quê? Porque, por exemplo, o VDRL ele detecta todos, né? Qualquer um, sendo positivos ou falsos. Né? Sendo positivos ou falsos, às vezes tem muitos falsos positivos no VDRL, por exemplo. Podem ter falsos positivos. Tem pessoas que têm VDRL positivo que não têm sífilis, que tem lúpus, por exemplo. Então, a sensibilidade é aquele. Quem tem alta sensibilidade é aquele que ele vai pegar o maior número de casos. Agora, quem for positivo vai dar o VDRL positivo. Não tem ninguém que tem sífilis que dá VDRL negativo. Aliás, é muito baixa essa probabilidade. Então, a sensibilidade é aquela que detecta os que são positivos, mas tem muitos falsos negativos. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Probabilidade de identificar os pacientes verdadeiros positivos. Os verdadeiros positivos entre os indivíduos realmente portadores de dengue. Então, ele tem a capacidade de identificar os verdadeiros positivos. Entendi. Sabe por que não é específico? Agora eu entendi. Agora eu entendi. A especificidade não identifica os verdadeiros positivos. Ele identifica. Entendi agora. A especificidade, ela identifica. Porque qual é entendi agora. Agora entendi. Vamos lá. Deixa eu explicar. Porque o negócio é que eu faço as questões na hora. Aí, às vezes, pode passar alguma coisa. Vamos começar de novo essa questão. Ele está dizendo assim: a capacidade de identificar os verdadeiros positivos. Ok. Vamos para a definição de sensibilidade e especificidade. O que é a sensibilidade? É a capacidade de um teste identificar os verdadeiros positivos nos indivíduos verdadeiramente doentes. Quando um teste é sensível, temos uma menor ocorrência de erros, ou seja, menor ocorrência de resultados falsos negativos, onde o indivíduo doente é apontado como não doente. Exatamente. A sensibilidade é a que identifica os verdadeiros positivos. A especificidade, ela identifica os verdadeiros negativos. Entendi agora. É verdade. Os verdadeiros negativos são a especificidade, os verdadeiros positivos são a sensibilidade. Ou seja, quando o cara é positivo, quando o teste ele é altamente sensível, ele identifica os positivos. Quando ele é altamente específico, ele identifica os negativos.
né? Se for verdadeiramente negativo, o estudo que tem alta especificidade vai identificar. Então, a especificidade alta, ela serve para comprovar realmente que aquela pessoa, ela não tem a doença, né? Um estudo de alta especificidade, ela mostra que a pessoa não tem a doença, né? Capacidade de identificar os verdadeiros negativos é a sensibilidade e os verdadeiros positivos é a especificidade. É isso. Negativos. Sempre me confundo. Especificidade é a capacidade que o teste diagnóstico tem de detectar os verdadeiros negativos. Isso é, de diagnosticar corretamente os indivíduos sadios. Então, o que é que você tem que memorizar? A sensibilidade identifica aqueles que estão doentes. E a especificidade serve para identificar aqueles que estão sadios. Se o teste tem alta sensibilidade, ele tem alta capacidade de identificar aqueles que são doentes. Como eu falei, por baixíssima probabilidade de um paciente que tem sífilis ser negativo no VDRL. Se ele tem sífilis, vai ser o VDR positivo. Por quê? Porque ele está doente. Então, ele vai, se o teste tem alta sensibilidade, ele vai pegar os positivos. Agora, quando tem alta especificidade, se a pessoa está normal, ele vai dar que você está normal, porque ele tem uma alta especificidade. É a mesma coisa. Para que a gente usa o FTA-ABS na sífilis? Para confirmar se realmente a pessoa está doente. Porque se dá negativo, significa que a pessoa está sadia, né? Se o FTA-ABS dá negativo, então eu excluo sífilis. É outra causa. Então, a sensibilidade detecta os que estão verdadeiramente doentes, né? Os verdadeiros positivos, e a especificidade detecta os que estão verdadeiramente sadios, ou seja, os verdadeiramente negativos. É isso. O conceito é esse, né? Aí é um trava-língua terrível, mas a ideia é essa. Então, a sensibilidade, ela serve para detectar os verdadeiros positivos e a especificidade para detectar os verdadeiros negativos. A ideia é essa. Pense dessa forma. Certo? Entendeu? É isso aí. Então, a resposta aqui, então, é a sensibilidade, porque eu quero detectar os verdadeiros positivos, né? Letra D, sensibilidade. 97. Um paciente com 55 anos de idade, etilista crônico, procurou um pronto atendimento com hematêmese e alteração do nível de consciência. Ao exame físico, observou-se indivíduo emagrecido, agitado, com pressão arterial de 80/50, pálido, taquipneico, com moderada ascite. Após internação, os exames laboratoriais revelaram dosagem de albumina de 2,6 gramas por decilitro, bilirrubina de 3,5 miligramas por decilitro, INR de 2 e sorologia positiva para vírus da hepatite C. As enzimas hepáticas encontram-se elevadas e a razão entre AST e ALT 2 vezes maior do que o normal. A dosagem de gama-GT está elevada. Qual a causa principal de descompensação clínica desse paciente? Aí tem uma regrazinha, né? Que um amigo meu me falou, que eu sempre uso nesses casos. Ó. Quando a AST ela está muito mais alta do que a ALT, significa que é pelo álcool. Né? Se o paciente tem tudo de alcoolismo e tem a haste muito mais alta, ó, 2 vezes maior do que o normal, né, a razão significa que a haste é mais alta. Você consegue ver o S como um 5 e o T como 1, 51? O meu colega me falou isso aí. Eu achei fenomenal, o meu amigo Cláudio. Ele disse, olha, parece com 51, né? O S e o T. Aí, para você saber, quando é casa de álcool, é por causa do aumento. O aumento da haste acontece mais exacerbadamente do que a ALT nos pacientes alcoólatras. Por que não é por hepatite C? Hepatite C é crônica, não tem quadro agudo, né? Então, vamos ver aí. Por que está acontecendo isso? Baixo débito cardíaco, ingestão elevada de álcool, por causa disso. Hipoalbuminemia, intoxicação medicamentosa, reativação da hepatite crônica? Não, é ingesta elevada de álcool. Resposta letra B. 97, letra B, né? Paciente etilista crônico. Tem esse quadro aqui de ascite, não sei o que, alteração hemodinâmica, a albumina de 2,6, aí tem a haste aumentada, mais aumentada do que a ALT. Isso aqui é por causa
da ingestão elevada de álcool. 97, letra B. Tem uma questão também que era assim para esteatose hepática, né? Aí também a AST estava muito mais aumentada que a ALT. 98. Paciente com 35 anos de idade, no Ligesta, procura médico para realizar exames de mama. Relata ter muito medo, pois sua mãe teve câncer de mama bilateral, diagnosticado aos 49 anos. O exame clínico das mamas é normal, bem como o restante do exame físico da paciente. Qual a conduta a ser adotada pelo médico no rastreamento do câncer de mama para essa paciente? Então, paciente com 35 anos, que a mãe foi diagnosticada com câncer de mama bilateral com 49 anos. Então, a mãe antes dos 50 anos e com câncer bilateral. Certo? Bilateral. Entendeu aí? E isso é muito grave. Não é normal que isso aconteça. Um câncer de mama bilateral antes dos 50 anos, então tem um componente genético. É isso que ele quer dizer para você. Como é que eu faço no componente genético? Então vamos ver aí a recomendação do Ministério da Saúde. No caderno 29 do Ministério da Saúde, de rastreamento, na página 72, diz assim, ó, população-alvo e periodicidade dos exames de rastreamento do câncer de mama, recomendações do INCA, do Ministério da Saúde. Diz assim, ó, mulheres de 40 a 49 anos, deve ser feito o exame clínico anual e, se estiver alterado, mamografia. Atualmente, né, nos cadernos mais atuais, ele não recomenda mais o exame clínico anual, porque tem que ser feito por um médico experiente, a não ser que seja para diagnóstico precoce, mas não para rastreamento. Então, o exame clínico anual não é feito mais para rastreamento, tá? Só para diagnóstico precoce. Então, atualmente, esse caderno é antigo, né? Aí, porque eu peguei um caderno da época, eu estou falando o que mudou, né? Então, isso aqui já não é recomendado mais. Nem o exame das mamas, autoexame das mamas, nem o exame clínico das mamas anual também não é recomendado. Entre 50 e 69 anos, aí é feito a mamografia a cada 2 anos, né? Entre 50 e 69 anos. Ou seja, aí eles assim, ó, mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado, mamografia anual, exame clínico das mamas. Então, segundo o INCA, nessa época, né, na época aí do caderno, que é uma recomendação do Ministério da Saúde, né, a partir dos 35 anos, poderia ser feita a mamografia em casos de risco muito elevado, como é o caso aqui dessa mulher, que teve a mãe com um câncer bilateral, né, bilateral, antes dos 50 anos. Então, ela tem um risco muito elevado. A partir dos 35 anos pode ser feito a mamografia. Recomendação atual, ele diz a partir dos 40 anos, né? A partir dos 40 anos. Mas, nessa época do caderno foi feito a partir dos 35. Então, como é que é hoje? De 50, a partir dos 50 anos, normal, e a partir dos 40, para as que têm risco. E pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40, posso fazer mamografia, e a partir dos 35, pode ser feito aí pacientes com risco. Certo? Não seria isso. Essa questão aqui foi antiga, e aí o Ministério da Saúde recomendava dessa forma. Atualmente, a partir dos 40. Tá? E existe um caderno agora de 2021 que diz assim, que antes dos 50 anos, deve ser individualizado o caso. Então, você deve verificar a necessidade de fazer, independente da idade. Então, o que diz o caderno mais atual, 2021, do INCA, é que cada caso deve ser avaliado segundo o seu risco. Então, se a mulher for jovem, mas tiver um risco muito elevado, pode ser que tenha necessidade de fazer o rastreamento. Então, você faz o rastreamento básico, sem risco, a partir dos 50 anos, e dependendo da paciente, pode ser feito em qualquer idade. É isso que diz a recomendação atual no caderno de 2021 do INCA, né? Recomendações para o câncer de mama. Então, atualmente ele diz isso, a qualquer idade, tendo um risco elevado a qualquer idade. Mas nessa época ele recomendava a partir dos 35 anos. Certo? 99. Paciente internado há 8 dias em hospital secundário, vítima de politraumatismo por queda de moto, apresentava trauma torácico e abdominal contusos. Foi submetido à drenagem torácica direita devido a hemotórax, com sucesso, sendo o dreno retirado sem intercorrências, há 2 dias. Foi submetida à laparotomia exploradora, sendo realizada rafia da lesão hepática e limpeza da cavidade. Paciente evoluía satisfatoriamente, alimentando-se, deambulando e evacuando normalmente. Porém, há 24 horas, queixos de dor torácica à inspiração, com irradiação para o dorso, tosse seca, fôlego curto e falta de ar. Apresentou 2 picos febris nas últimas 24 horas. O abdômen é indolor
depressível com redes aéreos presentes e normais. A ausculta do tórax revela murmúrio vesicular discretamente diminuído em base pulmonar direita. Dentro dessa situação, pergunta-se qual a hipótese agnóstica e a conduta. Vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Abscesso pulmonar, tomografia de tórax, lobectomia de urgência, teria uma repercussão muito maior. A telectasia é uma possibilidade à direita, só que esse paciente teve 2 picos febris aí, né? E tem a tosse seca, falta de ar, né? Não é só a dor, ele tem tosse seca, falta de ar, teve febre, né? Irradiação para o dorso, dor torácica à inspiração. Então, está mais grave do que uma simples atelectasia, né? Encarceramento pulmonar também é muita coisa. Pneumonia hospitalar. O paciente teria a tosse produtiva, né? Então, faz sentido o empiema pleural. O que é o empiema pleural? É um derrame pleural causado por bactéria. Isso pode ter sido causado por causa do dreno que foi colocado, né? Poderia estar infectado alguma coisa, ou então teve alguma infecção aí dessa porta de entrada. Então, pode ser o empiema pleural. Resposta letra A. Radiografia de tórax e drenagem torácica. E a partir desses exames, você vai verificar se a hipótese ela se confirma. Então, resposta letra A. E por último, 100. Mulher com 25 anos de idade apresenta ciclos menstruais irregulares com atrasos menstruais frequentes, oleosidade da pele, acantose nigrans e hirsutismo leve em região mentoniana. Exame ecográfico demonstra características compatíveis com ovários micropolicísticos bilateralmente. Então, paciente de 25 anos com síndrome do ovário policístico e tem aí características de síndrome do ovário policístico, né? Tudo isso daqui. Hirsutismo, acantose, oleodose da pele, acne, tudo isso daí Assinale a alternativa em que as observações em relação ao seguinte ao segmento e tratamento dessa paciente são corretas. Vamos ver aqui. Ó. Letra A. A recomendação de perda de peso, atividade física e alimentação rica em fibra deve ser restrita aos casos de ganho de peso recente. Não. Paciente que tenha o peso elevado, independente se ganhou recentemente ou não, deve ter essa recomendação. Letra A está errada. Letra B. Deve ser alertada para a possibilidade de maior risco cardiovascular por alterações no perfil lipídico e maior risco oncogênico, principalmente para o endométrio. Não está certo, né? Não tem dessa forma. Está errado. Letra C. A utilização de anticoncepcional hormonal oral não é indicada, pois não melhora o hirsutismo. Errado, né? Inclusive existem anticonceptivos específicos para síndrome do ovário policístico, né? D. Caso a paciente tenha desejo de engravidar, a regulação do ciclo e o uso de citrato e clomifeno são as escolhas iniciais preferenciais. Está certo. Letra D. Exatamente. Citrato e clomifeno para induzir a ovulação. Né? Em se tratando de um paciente com infertilidade caracterizada, a ressecção em cunha dos ovários. Eita, meu Deus do céu. Que loucura terrível. Letra E está absurda, né? Então, resposta letra D. Não é não? Meu amigo. Questões complexas e questões simples. Tudo temos aí na prova do Revalida. E o Papai do Céu abençoe você. Não se esqueça de curtir e compartilhar essa live. Fique à vontade aí para revê-la assim que ela estiver disponível para você assistir. Nos vemos na próxima live, amanhã, às 8 horas da manhã, e também hoje, na Maratona Revalida. Se você está assistindo em 2025, então não tem a Maratona Revalida hoje, mas pode até ter, né? Não sei. Mas não está batendo. Se essa live você está assistindo gravada, então não sei quando você está assistindo. Hoje é dia 20/1/2022. Então é isso, meus amiguinhos. Papai do Céu abençoe a todos. Se você gostou dessa live, escreva aí #LiveTop para eu saber se você gostou. E nos vemos hoje na Maratona Revalida. Tchau, até mais.